Hoje vamos conversar sobre Velhos Demais para Morrer, Prêmio Mallet, em 2019, a Vinícius Neves Mariano, autor nacional contemporâneo, que traz aqui uma distopia que vai certamente te fazer pensar sobre a nossa relação com o tempo e principalmente com a idade, com a terceira idade, tudo aquilo que nós planejamos e o que pode vir a acontecer com o passar dos anos. Qual o lugar e o olhar que a sociedade atual tem para as pessoas idosas. Então, acabo de finalizar a leitura de Velhos Demais para Morrer, de Vinícius Neves Mariano. Vim aqui falar um pouquinho para vocês no canal, comprometi que faria. Um livro que estava entre as minhas 12 leituras para esse ano de 2022. Descobri este autor por acaso, como tinha dito já em outros vídeos, pesquisando na internet, me interessei pela sinopse e fui atrás da obra, gostei bastante. É um escritor que também é roteirista e isso ajuda muito na linguagem com a qual é trazida esta história. Então ele acaba dando uma tonalidade audiovisual para aquilo que está sendo escrito. A narrativa dele parece uma narrativa fílmica mesmo. Facilmente esse livro seria transformado em um filme ou em uma série. Aqui a gente tem a história distópica de 3 personagens que correm de forma paralela, pensando numa sociedade em que ao atingir 65 anos a pessoa passa a ter a obrigação de se entregar voluntariamente, a obrigação de se entregar voluntariamente ao governo para que a sua vida seja ceifada, para que ela seja morta. A Felix Mortem, a morte feliz, onde ela deixaria para os seus familiares um bônus de compromisso com a nação, que é um valor bom, uma quantidade monetária boa, para que a família acabe seguindo a sua jornada de vida a partir deste valor também que é dado, que é concedido na medida que tu cumpre o teu dever com a nação. Esse dever é nada mais nada menos do que se entregar à morte. Bom, aí vocês vão me perguntar, mas e as pessoas que ao atingirem 65 anos decidem que não vão se entregar a esta morte, a esta situação bizarra de terem suas vidas ceifadas pelo próprio governo? Bom, essas pessoas passam a viver de forma clandestina e a serem caçadas por milícias. Então criam-se os territórios escuros, os lugares onde muitos dos idosos acabam criando comunidades para tentar sobreviver a partir de buscar algumas coisas que eles acabam roubando e adquirindo em cidades que são consideradas fantasmas também. Então eles vão para o meio da mata e conseguem ir até essas cidades chamadas de cidades fantasmas porque elas foram abandonadas, tudo em torno da questão econômica. Porque as cidades consideradas capitais, os centros urbanos, eles acabaram inchando e outras cidades do interior, outras cidades mais afastadas dos principais centros urbanos acabaram se tornando cidades fantasmas que são usadas para pequenos furtos, para locais de tentar algum tipo de acolhida para estas pessoas que fogem, que se tornam foragidas mesmo do Estado, do governo, porque elas não quiseram cumprir com o seu dever junto à nação, que é de se entregar à morte aos 65 anos. E por que 65 anos? Porque é a idade que é considerada onde eles não são mais economicamente ativos, já não são mais produtivos, então não merecem mais existir. Essa é a lógica pensada nessa sociedade que nos remete a pensar na sociedade de hoje, sim, muito e muito mesmo, principalmente depois dessa reforma previdenciária que aconteceu aqui no nosso país. Bom, só para trazer um paralelo aqui, 65 anos é a idade de aposentadoria para homens no Brasil hoje, se não estou enganado. Para mulheres eu acho que é 61. Então, querendo se aposentar por idade seria isso. Mas a gente sabe que para poder te aposentar de forma integral, ter um valor digno mesmo, a maior parte de nós adultos hoje, em idade economicamente ativa, vai ter que trabalhar até o fim dos seus dias. Essa é a realidade. Então nos permite muitas reflexões uma obra como essa, que trata de 3 narrativas de forma paralela, porque nos fala primeiro da história de Darin, que é um alto funcionário, um funcionário destacado da indústria dos cosméticos, numa sociedade em que o tempo é decisivo e em que cada vez mais quer se retardar o envelhecimento. Então, obviamente, a indústria dos cosméticos é a principal indústria dentro desse sistema econômico. E ele trabalha lá, ele é bem destacado e tudo mais, só que ele, a certa medida da sua vida, eu não me lembro exatamente com que idade ele estava completando, porque aqui a idade ela é contada de uma forma diferente. Tá? Ele vai começar a refletir sobre tudo que acontece na vida dele, vai parar para pensar a respeito disso no chamado aniversário.
mas as crianças desde pequenas elas são, digamos assim, incentivadas, e a escrita até se naturaliza isso, a não pensar no passado. Então tu vai perdendo as tuas memórias, porque tu não conta mais a idade como, por exemplo, 30 anos, vamos dizer, que o personagem tenha completado, eu acredito que até é por aí mesmo. Mas a gente conta essa idade como 35 anos restantes. Então, todos os personagens é assim, todas as pessoas que vivem nessa sociedade. Então, tu não conta que tu recém fez o aniversário, agora completou 30 anos. Ele tem 35 anos restantes, até chegar na idade zero, na idade que tu precisas te entregar para o governo. E a gente tem também paralela a história de Piedade, que é uma idosa que acaba completando a idade dos 65 anos, mas ela não quer se entregar deliberadamente à morte por parte do governo. Então ela se torna uma foragida. E aí vai acontecer uma situação onde ela vai conseguir, no seu percurso aí de fuga, se embrenhar na mata, nesses arredores dessas cidades fantasmas, achar um território escuro e vai viver lá com uma comunidade de idosos que já estava escondida por lá e acaba acolhendo ela. E aí tem muitas nuances aqui também, porque essas comunidades, esses territórios escuros, são muito bem trabalhados e construídos como os quilombos na época da escravidão. Então se faz muitas associações também com essa questão dos quilombos, de como se organizavam as pessoas para resistir à escravidão, e aqui para resistir a uma espécie também de escravidão econômica e estética, enfim, um poder a nível governamental, que quando não consegue ter a tal da Felix Mortem, que é como eles chamam esses rituais macabros aí, cerimônias onde as pessoas se entregam para serem mortas e os familiares assistem, aquilo tudo muito naturalizado. Quando as pessoas não fazem isso, elas acabam sendo perseguidas pelas milícias que se criaram, principalmente em fazendas, em locais mais rurais, que vão até essas cidades fantasmas e no meio das matas também, procurando os territórios escuros, caçar idosos. E eles contam com alguém para este tipo de caçada, que são os chamados cães, que são nada mais nada menos que meninos, ali na faixa dos seus 12, 13 anos, que estão por ali caçando os idosos para levarem até os raposas, que na maior parte das vezes são seus pais, que vão pegar estes idosos, vão assassiná-los e vão levar até os seus superiores dentro dessa hierarquia da milícia, que faz isso com vistas grossas do governo, porque o governo compactua com esse tipo de situação, à margem, né, da lei, para que eles recebam um valor por caçar e matar idosos. Então esse é o contexto. Tem a história do funcionário da grande indústria de comércios, da grande indústria de cosméticos, que vai acabar se dando por conta de algumas coisas, começar a questionar essa sociedade em que ele vive. Ele também vai acabar se aproximando de uma menina que nesses rituais que ele estava indo, né, das mortes felizes, digamos assim, onde as pessoas estavam ali sob tutela do governo e então se entregavam para morrer, ele vai acabar acompanhando muitos desses rituais, ele acaba observando nessas cerimônias a presença de uma menina que ele considera um pouco suspeita, porque depois em outras situações também de festas, de celebrações que eram muito incentivadas, né, o pensamento no aqui e no agora mesmo, no aproveitar o momento, né, então nas festas, eram muito incentivadas as festas, né, ele acaba visualizando ela de novo, vendo que ela furtava alguns alimentos, ele vai empreender uma conversa com ela ali, vai se aproximar, enfim, essa aproximação vai ser fundamental também para ele repensar toda essa loucura desse mundo em que ele vive, né, essa distopia. E aí tem também um menino chamado de Perdigueiro, que é um desses cães, é um desses meninos que caçam idosos. A história do Perdigueiro, que corre em paralelo com a do Dahren, ela é impressionante, foi o que mais me marcou e mais me prendeu nessa obra. E também a história da Piedade, que é essa idosa que acaba então resistindo, né, que não quer se entregar para a morte, e acaba acontecendo algo com ela que não é comum, ela acaba engravidando, né, e aí já com 65 anos. E aí tem toda uma discussão também sobre a questão da saúde, o avanço que chegou à saúde, o quanto os organismos humanos também foram se modificando, se adaptando, porque ninguém morre mais por doença, as pessoas só morrem quando atingem de fato essa idade zero, 65 anos, todo mundo sabe que tem 65 anos de vida. E aí a gente coloca um paradoxo também nessa terceira personagem, nessa história que também corre aí junto à do Dahren e a do menino Perdigueiro, o cão, o caçador de idosos, que é a história da Piedade, que é justamente esse paradoxo com relação à vida e à morte, ou seja, ela gerando uma vida que era muito valorizada,
né? Quanto mais jovem, mais se valorizava a vida. Na verdade é isso, se criava as crianças para que elas não refletissem a respeito do seu passado, não pensassem no passado, não construíssem memórias para além do que é necessário para a produção econômica, né? Para isso mesmo, para aquilo que precisa para executar tarefas, não das suas memórias afetivas, emocionais, isso não. E aí a gente se defronta com isso. Uma pessoa que está com 65 anos, que, né, tem que encerrar o seu ciclo de vida, de acordo com as leis dessa sociedade, mas que gera ali no seu útero uma vida. E que se defronta sobre o fato de se vale a pena e por que valeria a pena dar vida a esta criança em uma sociedade como esta. E que vai nos fazer pensar, inevitavelmente, sobre a nossa existência, a nossa sociedade, a nossa relação com o tempo, com a idade, com os idosos, com tudo isso que cerca uma forma de marginalização de pessoas que não são economicamente mais produtivas, ou que não estão dentro de um estereótipo. Também essa sacada do autor de trazer essa relação entre as populações negras, a resistência das populações negras durante a escravidão, e ainda nos dias de hoje, os estereótipos que se criam, quem está à margem da sociedade, como que se marginalizam as pessoas, como que se valorizam algumas e não outras pessoas, quais são os valores que regem a sociedade em que vivemos, que na maior parte das vezes, se a gente parar realmente para pensar, também parece muito que vivemos uma distopia. Então está aqui, Velhos Demais para Morrer. Esta é a minha dica, com toda certeza para ti que acompanha aqui o Sujeito Literário. Fica aí a sugestão e fica mais do que isso, fica o convite também para depois de tu leres esta obra, tu voltares aqui e a gente poder bater um papo a respeito do que tu achou deste grande livro do Vinícius Neves Mariano. Até a próxima, pessoal. Trago mais informações, mais resenhas, mais discussões sobre literatura para vocês aqui no canal muito em breve, tá certo? Até lá, tchau, tchau.